Graças a Deus, abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à beira do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Podeis se assentar. Querido e querido, para entendermos esse texto, nós vamos ter que entender o que ocasionou fazer com que Pedro voltasse a pescar. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que na primeira pesca, Jesus chama Pedro e diz, não será mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Jesus havia dito a Pedro que agora o ministério dele não seria mais terreno, mas espiritual. E agora nós vamos ver Pedro voltando à pesca. Para entender esse texto, nós temos que compreender que Jesus havia sido crucificado há 3 dias. O texto e a história vai nos dizer que Jesus estava com os seus discípulos e, chamando os seus discípulos, Jesus partilha da ceia do Senhor. Diz que partilhando da ceia do Senhor, Jesus sobe o monte para orar. E quando Jesus sobe o monte para orar, diz o texto sagrado que ele chama Pedro, Tiago e João e sobe adiante dos seus discípulos para poder buscar a Deus. E diz o texto, como também a história, que agora Jesus subindo o monte, se separando, ele entende que o tempo da crucificação era chegado, que tudo aquilo que ele deveria de viver e de sofrer havia chegado. Diz então a história que Jesus olha para os seus discípulos e diz aos seus discípulos que a sua hora é chegada. Jesus vai da mão de Pilatos, Anás, Caifás, e ele passando por todo o processo, ele vai ser entregue à crucificação. Jesus havia dito aos seus discípulos que ao 3º dia ele haveria de ressuscitar. Jesus havia dito a eles até que o sinal de Jonas seria dado a eles. Que qual foi o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da boca de um grande peixe. O texto e a história vai nos dizer que Jesus, numa sexta-feira, ele vai ser crucificado, e quando ele é crucificado, ele é colocado rapidamente dentro de um sepulcro, porque o sábado não poderia ser utilizado para fazer tal ação. Então o texto diz que Jesus está agora morto aos olhos dos seus discípulos. Isso faz com que muitos deles desanimem, porque eles não haviam entendido ainda o mistério da
da oração de Jesus, da ressurreição de Jesus. Eles não entendiam ainda que Jesus haveria de morrer, viver e ser restituído para a humanidade. Diz o texto e a história que Jesus morre durante 3 dias. Ele está dentro do sepulcro. O texto vai dizer em 2 Pedro que Jesus utiliza desse tempo a descer a cadeias e pregar àqueles que são da época de Noé. E a mensagem de Jesus àqueles que são da época de Noé é que Jesus é a segunda testemunha. E como a segunda testemunha, Jesus vai dizer: vocês não aceitaram o testemunho de Noé, e por isso estou aqui testificando de que Noé era verdadeiro. Jesus sobe, e quando Jesus vai subindo, diz o texto que pela manhã 3 moças estavam indo buscar o corpo de Jesus. Diz o texto que essas moças estão preocupadas com Jesus, e diz o texto que elas vão buscar o corpo do bom mestre. E quando elas vão buscar o corpo do bom mestre, o texto sagrado vai nos dizer que pela madrugada um anjo do Senhor havia removido a pedra, e a notícia que ela vai receber é porque procura entre os vivos, entre os mortos, aquele que vive. Jesus havia ressuscitado. A notícia alega o coração daquelas irmãs que vão contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Diz o texto e a história que Pedro e João vão buscar ao Senhor para ver se aquilo havia acontecido. Que Pedro e João vêm, eles veem os lenços dobrados à beira da cabeceira da cama. Diz o texto, a história, que Pedro e João voltam para os discípulos. E quando voltam os discípulos, diz a história que Maria Madalena continua no sepulcro. E diz o texto que ela vê anjos dentro do sepulcro de José de Arimateia. E quando ela se dá por si, ela ouve a voz de um jardineiro que está às suas costas. E ela diz... está preocupada com o corpo de Jesus, aonde o colocaram. E o jardineiro vai falar: Maria, Maria, sou eu. E ela vai entender que agora é o bom mestre que vem até ela para poder saber dos últimos acontecimentos dos seus discípulos. Diz o texto e a história que Maria vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, Pedro, aquele a quem o Senhor ama, ele voltou a pescar. Existem 2 discípulos que estão voltando para a sua casa. Os 2 discípulos que estavam voltando a Emaús. E o que significa Emaús? Águas termais. Até hoje, você vai a Emaús e você encontra águas termais em Emaús. Então quer dizer águas quentes. Os discípulos estão voltando para a sua casa. Pedro chamado Simão, vai chamar alguns discípulos que estão à sua volta e vai regressar para a vida que anteriormente ele tinha. Ele vai voltar a pescar, só que tem um problema: o poder da influência. A primeira coisa que eu quero entender é que os discípulos, ou melhor, Pedro e alguns discípulos, eles vão entender que com a morte de Jesus, eles vão ter que subsistir através da sua antiga profissão. Eles vão ter que voltar a pescar, eles vão ter que voltar a lançar a rede, eles vão ter que voltar às velhas práticas. Mas sabe que eu amo em Deus?
O que eu amo em Deus é que a promessa, ainda que pareça tardia, se cumprirá na vida de cada um de nós. A promessa, ainda que tardia, se cumprirá sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre quem nós amamos. A promessa, ainda que pareça tardia, há de acontecer. Diz o texto e a história que os discípulos agora estão pescando, e lá vem Jesus em busca dos discípulos. Diz o texto que Jesus vai chegar em um período que Pedro está trabalhando a noite inteira e as coisas começaram a dar errado. E por que deu errado? Porque Pedro saiu do centro da vontade de Deus. Pedro deveria ter confiado no Senhor e crido que aquele que começou a boa obra seria fiel para terminar sobre a sua vida, que aquele que começou a lhe abençoar seria fiel para lhe sustentar. Quem não se lembra de quando Jesus chama os seus discípulos e os envia de 2 em 2 para poder pregar o evangelho, para que houvesse curas, libertações, restaurações, vidas transformadas. Quem não se lembra desse ocorrido, quem não se lembra desse momento, de eles vão e diz a Bíblia que não falta nada. Deus prepara a casa, Deus prepara as pessoas, Deus prepara as famílias. Só que agora existe um problema, um agravante sobre a vida de Pedro aqui, quando ele volta, a pressão daqueles que estavam contra a seita dos nazarenos. Olha para mim, o que eu quero que você entenda é que você precisa aguentar a pressão, você precisa aguentar a pressão, você precisa aguentar a pressão. A pressão é difícil, a pressão nos deixa mal, a pressão nos angustia, a pressão nos faz precipitar, mas Deus está dizendo: não precipite os teus pés, aquieta a tua alma, meu nome será glorificado sobre a sua vida. A pressão não vai te fazer ter atitudes que se arrependa amanhã. Quem sabe você está aqui preocupado, porque certo é que crê que Deus te chamou, crê que Deus te separou, crê que Deus te fez promessa, crê que Deus olhou para você, só que de repente houve algo na sua vida que te fez viver sob pressão, e essa pressão não lhe deixa ver o amanhã, e como se não bastasse, você está preocupado de deixando as coisas espirituais para voltar a se envolver com as coisas da terra. E Deus me levantou para lhe dizer: tire a tua mão, porque a minha mão entrará ao teu favor, o meu nome será glorificado sobre a tua vida, e você saberá que eu sou Deus. Aleluia, aleluia. Vira para o teu irmão e diga: aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Aguenta a pressão. A pressão é difícil. A pressão arrebenta a gente. A pressão rouba a nossa paz. E sabe o problema? É que às vezes debaixo de pressão a gente influencia pessoas. Não se deixe ser influenciado por ninguém. Pessoas tentam te influenciar para te tirar, como eu disse hoje de manhã, do centro da vontade de Deus. Pedro saiu do centro da vontade. Pedro voltou às velhas práticas. E quer saber o que aconteceu?
Quem não voltou a pescar, estava voltando para casa. Como que dizendo assim, quer saber? Esse negócio de ser crente não é para mim. Esse negócio de promessa não é para mim. 2 discípulos estão voltando a caminho de Emaús. Jesus é obrigado a alcançá-los no meio do caminho e dizer a eles, pera lá, fica tranquilo, naquele que vocês ouviram falar a Escritura, porventura não era ele que haveria de vir. O coração deles se alegra, o coração deles fica feliz, o coração deles se regozija. E diz o texto sagrado que quando eles estão chegando na casa deles, Jesus faz com que vão passar adiante. Sabe que Jesus estava dizendo? Será que aquilo que você viveu roubou o posicionamento que um dia você teve diante de mim? A pressão, a decepção. Deixa eu dizer algo para você muito sério. Pessoas te decepcionam, Deus nunca vai te decepcionar. Pessoas falham com você, Deus nunca vai falhar com você. Então prossiga olhando para o alvo. Jesus vai passar adiante como dizendo, será que roubaram a tua essência? Será que tiraram a tua essência de você? Será que você já não é mais o mesmo? Será que você não tem mais o brilho nos olhos? Será que você não tem mais alegria na alma? Será que você não contagia mais o ambiente? Será que você deixou a circunstância roubar aquilo que eu tenho para você? Diz o texto, como também a história, que o bom mestre Jesus vai entrar com eles na casa deles e vai partir o pão. E quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem e ele diz, era ele. Sabe o que vai acontecer? Eles vão voltar imediatamente para Jerusalém. Jerusalém quer dizer habitação de paz. Habitação de paz. Eles voltam para a sua casa. Eles voltam para o ambiente espiritual. Pedro está vivendo aquém daquilo que Deus tem para ele. Por quê? Porque Pedro não aguentou a pressão, o medo, a incerteza. Uma coisa, eu disse de manhã, vou dizer, uma coisa é você conhecer alguém, outra coisa é você confiar em alguém. Uma coisa é você conhecer uma pessoa. Eu conheço gente boa, parabéns, pessoa boa. Agora você confia, pegar uma mala de dinheiro e entregar na mão daquela pessoa é outra coisa. Confiar é diferente de conhecer. E sabe que Deus estava querendo que acontecesse? Que eles conhecessem a Deus, que eles tivessem a experiência deles com Deus. O texto sagrado vai nos dizer que eles estão pescando a noite toda, estão trabalhando a noite toda e eles não conseguem pescar nada. Olha para mim, quem sabe as coisas pararam na tua vida. Quem sabe as coisas pararam, não estão acontecendo da maneira que você desejava. Algo que Deus trabalhou meu coração desde amanhã é realinhamento. Quando tudo dá errado, eu tenho que realinhar a minha mente. Eu tenho que realinhar os meus pensamentos. Se as coisas não estão acontecendo da maneira que eu esperava, muitas vezes eu estou dando soco em ponta de faca. E Deus está dizendo, Paulo, o que te adianta recalcitrar contra os aguilhões? Paulo, que adianta te ferir, sendo que eu quero você na direção certa, da maneira certa. O que adianta recalcitrar? O que adianta tomar a decisão que Deus não quer? Você está sofrendo à toa. Você está se ferindo à toa.
Não tem nada pior do que querer o que Deus não quer para a gente. Aí a gente entra em crise, entra em conflito, a gente sofre, a gente tenta entender, a gente olha para as pessoas, a gente olha para a circunstância, a gente tenta entender por que a gente está passando pelo processo. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus tem um propósito no seu processo. Eu vou falar de novo. Deus tem um propósito no seu processo. Eu vou falar mais uma vez. Deus tem um propósito no seu processo. Você vai sair desse processo melhor do que você entrou. Sabe que Deus vai fazer? Sabe qual é a minha oração à noite, na madrugada? Deus, que eu não esteja nem à frente da tua mão, nem aquém da tua mão. Porque se eu me precipitar, vai dar errado. Se eu parar, vai dar errado. Agora, se eu estiver debaixo da tua mão, tudo vai dar certo. Pedro não entendeu o que era parar e confiar. Pedro já havia visto o pano da cabeceira. Mas sabe o problema de Pedro? É que Pedro foi na primeira igreja, que era o sepulcro de José de Arimateia, para querer ver sinais de Cristo. Maria Madalena não, ela queria a presença de Cristo. Há uma diferença entre querer sinais e querer a presença. Você precisa voltar a ter a presença de Deus na sua vida. E eu quero profetizar que tudo aquilo que tem tirado a presença de Deus de você vai cair por terra. Deus se levantará ao teu respeito, e a boa mão do Senhor será boa para contigo. Quem acredita nisso, levanta a mão, dá um glória para estremecer o inferno. Aleluia. Eles estão trabalhando e nada dá certo. Nada dá certo. Você já parou para entender ou tentar entender por que nada está dando certo? Às vezes não é o porquê, é o para quê. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, o porquê o Senhor está permitindo esta situação na minha vida? Deus, por que o Senhor está permitindo eu ser atacado, eu ser oprimido, eu ser envergonhado, eu passar por tudo que eu estou passando? Parece que vejo que quando Pedro não tem mais força para ir, Jesus vem. Eu vou falar de novo. Quando Pedro já não tem mais força para ir, quando Jesus vê que está dando tudo errado, lá vem Jesus à beira do mar. Eu estou todo arrepiado. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O interessante é que Jesus está na beira do mar, mas a crise é tanta que eles não o reconhecem. A crise é tanta que eles não o reconhecem. É tanta situação que ninguém reconhece. Mas ele está na beira do mar.
como dizendo, uma hora eles vão ter que voltar para cá. Você está proibido de desviar. Você está proibido de sair da presença de Deus. Porque onde quer que você vá, Jesus vai atrás de você. O mundo não te aceita mais. Não, você chega lá, parece que o lugar, o ambiente já não é mais teu ambiente, o lugar já não te agrada mais, as pessoas já não falam mais a tua língua. O que Deus está dizendo? Eu tenho um ambiente para você, eu tenho um ambiente para você. Lá vem Jesus, à beira-mar, e lá vem Jesus olhando para os seus discípulos. Você pensa que Deus não está vendo o que você está passando? Você pensa que Deus não está vendo a tua luta? Às vezes a gente acha que Deus não está vendo nada. Às vezes a gente passa por um processo, por uma situação, e parece que ninguém está vendo nada. Eu parava agora, o cansaço me atingiu. Deus está assistindo tudo. Um ânimo em mim sumiu e eu parei para respirar um pouco, mas não desiste. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou de alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer ver prostrar. Você acha que quando você dobra o teu joelho ele não vê? Me enviando qualquer recurso, me aliviando em mim. Você acha que quando você engole seco ele não vê? Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria. Você acha que ele não vê? Eu chego lá. Foi por causa dele. Quando você é motivo de chacota no meio de alguém, foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Jesus está olhando de braço cruzado, dizendo: eu tenho a hora certa para me manifestar. Que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Elebacia, andorevasi, andarabacandarábia. Elebacia, andarabacandaramanfuri, bicandaramanfúria. Elebaracia, durabaracandaramasúria. Elebaracandaramasúri, bicandaramanha. Orimiandarebacia, andaracandaramasúria, andere. Deus conhece você como ninguém. Toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Lá vem Ele. Lá vem Ele. Mas por Ele eu chego. Lá vem Ele. Por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá.
Jesus se manifesta não quando eu quero, quando eu preciso. Foi por causa dele que eu não parei, por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele. Essa semana Por causa dele será uma semana de sinais. foi por causa dele. Por quê? Porque eu vejo cadeias sendo quebradas no meio da igreja. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. Elebaracia, Dorabacanda, Ramassurianda, Remanaragai. Elebaracia, Andaracanda, Manturia. Elebaracia, Darabachanda, Ramanturia, Darabácia. Cante, canto, canta, canto, Por canta. causa dele que eu não parei, é por causa dele. Ele vem. João, aquele que reclinava a cabeça no peito dele, íntimo, ouvia a voz no coração, diz: é ele. Quem tem relacionamento vê ele primeiro. Quem tem intimidade sente ele primeiro. João vai dizer assim: é ele, é ele, é ele. Pedro estava tão ansioso, tão preocupado que havia tirado a roupa. Aí parece que vejo Pedro colocando a roupa e dizendo: eu não serei mais envergonhado, porque ele é para Elébia. Alá, Yassemida, Ebidu, Yassemida, Garaçaio. Se ele vive, Porque ele vive, posso crer. posso crer no amanhã. Se ele vive, Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. que ele está. Se coloque de pé. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Pedro se lança, se joga nas águas, 90 metros. Ele sai nadando. Jesus vai dizer: lance a rede aonde você está. Mas agora eu vou te dar uma direção. Oh, glória. É pro lado direito. Porque ele vive, Posso crer posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
está nas mãos do meu Jesus querido. Escuta. Jesus vai mostrar para eles que aquilo que eles precisam estava na palma da mão deles. Deus vai entregar na palma da tua mão. Você estava ansioso demais, preocupado demais, deixou a ansiedade tomar conta do seu coração. Agora chegou a hora de Deus olhar para você e dizer assim: o que você precisava estava na palma da minha mão para eu liberar para você. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Você não congrega mais, não toma mais santa ceia. Você já não consegue mais servir a Deus como um dia serviu. E nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Cadê você? Salgado, nesta noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida nas mãos de Deus. Porque tudo que eu consegui fazer, eu fiz com as minhas mãos. Agora eu entendi que se eu estiver diante do Senhor Jesus, tudo irá bem. O que eu preciso virá. Aplauda Jesus, está vindo aqui. Que lindas. Cadê você que está afastado? Você que precisa voltar para Jesus. Aplauda Jesus, está vindo meu irmão aqui. Que você precisa estar na mão dele. Ele quer te dar vida eterna, mas quer cuidar de você aqui na terra também. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas você precisa acreditar que Ele está cuidando de você enquanto vida aqui na terra. Ter essa convicção. Uma coisa é conhecer, outra coisa é confiar. A partir de agora você vai confiar em Deus. Salgado, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Cadê você? Salgado, hoje eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Tem mais alguém? Aplauda Jesus.